fazer um vídeo diferente que eu sempre tive vontade de fazer, que é uma videoaula, porque eu sempre que explico para as pessoas a matéria, elas sempre se dão bem na prova e tal. Então hoje, como minha primeira videoaula, eu vou gravar para vocês o que deve estar aí no título do vídeo, que é Grécia Antiga, a cidadania e democracia da Grécia Antiga. Então vamos lá, pessoal! Ok, pessoal, vamos começar. Bom, o que eu vou explicar hoje são as mudanças nesse período aí de cidadania e democracia, tá? As leis e as políticas públicas, ok? Então pega seu caderninho aí e vai prestando atenção. Bom, pessoal, primeiro a periodização. A periodização, gente, são dois períodos, né, que vamos trabalhar hoje. O período arcaico e o período clássico. O período arcaico né? Já deve ser pelo pronome, é quando ainda era uma aristocracia. Tá? E o período clássico é quando já tá a democracia instalada aí na Grécia Antiga. Gente, a organização sociopolítica de Atenas, como é que era? Os eupátridas, os geórgios, os domiúgos, os tétis, os metecos e os escravos, tá? Bom, para ser considerado um cidadão no período arcaico, né, quando era uma aristocracia, para ser considerado um cidadão tinha que ser da família eupátrida. O que é da família eupátrida? São os descendentes mais próximos dos patriarcas e por isso sempre, quase na maioria das vezes, vão ser ricos, ok? Então são descendentes mais próximos dos patriarcas, tá? Os outros, geórgios, domiúgos, os tétis, eles são os descendentes mais afastados. Vamos dar um exemplo. Um homem aí vai casar com a filha do patriarca, de um patriarca. Então ele já vai ser da família dos eupátridas, tá? E o primo desse genro, ele vai ser das outras famílias, dos geórgios, domiúgos, tétis, porque ele são descendentes mais afastados, ok? Então, os geórgios são os camponeses, os domiúgos são os comerciantes e os tétis são os pobres, tá? Aqueles bem miseráveis, assim, bem pobrezinhos. Os metecos escravos são considerados estrangeiros e não são de nada. Quando isso virou democracia, todos passaram a participar da vida política, entre aspas, né? Todos passaram a participar da vida política, da democracia. Quando isso virou democracia, né? Ainda está na aristocracia, só os eupátridas são cidadãos e tal. O crescimento populacional dos genros, pessoal, intensifica as desigualdades socioeconômicas. Por quê? Quantos mais genros as filhas vão casando e tal, vão criando desigualdades, né? Porque ele antes era de uma família, exemplo, de domiúgos, e agora ele é da família eupátrida. E tipo, isso causa muitas desigualdades, tá? Naquela época. Vocês vão aprender a polis grega, que tá tudo nesse contexto daí. A polis grega é uma cidade-estado, tá? Essa cidade-estado, tá? Ela tem autonomia jurídica, política e administrativa, tá? Elas não eram unidas politicamente, tipo Atenas de Esparta. Elas não eram unidas politicamente. Todos tinham sua cidade-estado, todos tinham sua autonomia jurídica, política e administrativa, tá? Elas não eram unidas politicamente, mas tinham a mesma unidade cultural, certo? A mesma língua, os mesmos deuses, tá? Então, era assim que funcionava a polis grega, não? Cada um com a sua jurisdição, com a sua política, com a sua administração, tá? Bom, a polis grega, a polis é o conjunto de indivíduos que tem origem comum. Tinha a mesma unidade cultural, a mesma língua, os mesmos deuses, né? Mas eram separados na sua autonomia, né? Gente, existia 3 espaços: a Acrópole, a Haste e a Cora, ok? A Cora era o espaço de trabalho lá, era o espaço de trabalho rural. A Haste era o espaço político e a Acrópole é o espaço religioso. Pra você gravar melhor, eu tenho uma diquinha. A haste, lembra que é tipo a hóstia, só que você tira. A haste, em vez de ser religioso, é político, então é só gravar assim. A haste é político e a Acrópole é religioso. Gente, foi a melhor forma de gravar isso. Os 3 espaços que existiam, tá? Para acontecer essa democratização, as pessoas já estavam cansadas de só os eupátridas serem cidadãos e os outros não terem direitos. Então, com as pressões populares, teve 5 carinhas que foram forçados a mudar essa história. Pessoal, esses 5 caras foram forçados a mudar, né, por causa das pressões populares. O primeiro carinha, que de preferência era o eupátrida, né, que eles que comandavam lá,
Bom, primeiro foi o Drácula. O que ele fez? Ele redigiu o primeiro código de leis escritas, que antes as leis lá eram tudo faladas, eram oralmente, né? Umas pessoas passavam para outras, tá, essa lei é tal. Não, e ele redigiu o primeiro código de leis escritas, tá? Ele aboliu o direito oral, né, constitucionário oral. Só isso, né, pessoal? A maioria desses caras, até chegarem no último, ele só foi fazendo mudancinhas. Eles não fizeram aquela mudança de transformar já pra democracia, tá? Então, o segundo carinha foi o Solon, tá? Que ele era uma família de pátria. Ele era uma família de pátria falida, tá? E ele queria encontrar um equilíbrio. O que ele fez? Ele fez tipo uma cidadania censitária. Rano, o que é uma cidadania censitária? É como se fosse o IBGE, que faz quantas pessoas tem. Aqui tem tantas pessoas, aqui tem tantas riquezas. Tá, ele criou isso, tá? E ele criou uma coisa um pouquinho útil, né? Que para ser um cidadão não era mais por meio de ser um eupátrida, tá? Não era mais no nascimento, e sim na renda. Tá, gente? E sim na renda, ou seja, agora, um rico, só rico, sem ser da família eupátrida, podia ser cidadão. Ou seja, se um Tétis lá do fundo de tudo pobrezinho ele se tornasse rico, ele podia ser cidadão. Não, mas foi o que ele fez. Isso se chama timocracia, o poder dos ricos. Ele deu poder aos ricos. E, para os povos não ficarem tão chateados com o solo, ele decretou a lei Seixateia. O que é essa lei Seixateia? O que é essa lei Seixateia? Ele aboliu a escravidão por dívidas, ou seja, os escravos já. Pessoas normais ficavam endividadas e para pagar, como elas não tinham dinheiro, elas iam ser escravas. Tá. Então ele aboliu isso. Ok, pessoal? O outro carinha chama-se Pisistratus. Bom, o Pisistratus, ele é um pouquinho importante, por quê? Porque vai mostrar pra gente a demagogia. Mas vamos chegar lá ainda. Gente, o Pisistratus era um militar autoritário, tá? Era um militar tirano, ok? E para chegar no poder, ele chegou por meio de um golpe de Estado, ok? Por meio do apoio popular e do golpe de Estado. Por quê? Ele fez uma reforma urbana em Atenas, ele fez uma reforma agrária só para conquistar o apoio popular das pessoas, ok? Ele fez toda essa reforminha, deu confisco de terras e deu para os pobres, então ele fez um monte de coisinha para conseguir o apoio popular, ok? Isso, gente, chama-se naquela época demagogia. Não são leis, não são direitos, ele não fez nada. Não teve direitos, leis sociais, nada. Ele mostrou preocupação, mas não mudou nada, não mudou as leis, não mudou nada, pessoal. Então isso que é demagogia. Ele mostrou preocupação com as pessoas, fez não sei o que, uma reforminha ali, vamos ver. Conseguiu ainda o apoio popular, mas não mudou nada, não mudou as leis, gente, ele não mudou nada. Okay? O Clístenes, pessoal. O Clístenes foi conhecido como o pai da democracia. Finalmente, no quarto carinha, conseguiu a democracia. Gente, ele foi o pai da democracia, tá? Ele que instituiu a democracia, porque o povo já se revoltou, porque já se passaram muitos carinhas que prometeram. E fizeram um pouquinho, mas nossa, nada que mudasse o direito a todos os cidadãos, todos os cidadãos, nada disso. Então o povo se revoltou e a partir de pressões populares, decretou cidadania para todos! E o critério para cidadania e igualdade perante a lei chama-se isonomia, né? Igualdade perante a lei para todos. Tinha que ser homem de maior idade, tinha que ser ateniense e tinha que ser filho de mãe e pai ateniense, ok? Ou seja, ele não podia ser filho de estrangeiro, não, tá? Ser livre, ou seja, não ser escravo. Então essas eram as categorias para ser cidadão, tá? Ou seja, gente, muito injusto, né? Devia ser igualdade para todos, mas ainda botou isso daqui, pelo amor de Deus. E eles, pessoal, agora podiam participar da vida política,
tá? Participavam da vida política e eles eram e como a população era pouca, era pequena, eles se reuniam na Ágora. O que é a Ágora? Era uma praça, né, que lá eles votavam, falavam, davam leis. Então, é isso, na haste, né? Como eu falei, a haste é a parte política. O que era ostracismo? É a perda de cidadania por 10 anos. Como assim, Hannah? Do nada você fala para perder a democracia por 10 anos? É quem cometesse a demagogia, pessoal. Se você cometesse a demagogia, aquilo que eu falei para vocês, demagogia, né? Mostrar preocupação com o povo, mas não fazesse nada de lei, só mostrasse preocupação, isso que é demagogia, tá? Então ia ter a perda da cidadania dele por 10 anos, isso chama ostracismo. Agora o quinto carinha, né? Vocês estavam achando, já terminou por aí? O quarto cara já terminou? Não, gente, o quinto carinha chama-se Péricles. Ele construiu 3 pilares. O que ele fez realmente? Ele deu uma melhorada na cidadania do outro, né? Do Clístenes. Ele deu uma melhorada e criou esses 3 pilares, tá? Qual é o primeiro pilar? Isonomia. Isonomia são todos iguais, que todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Segundo, isegoria. Todos os cidadãos tinham direito de voz e voto. Todos os cidadãos tinham direito de voz e voto, ou seja, eles podiam ir lá na Ágora e falar um discurso dizendo que eu quero esse tal, eu quero me candidatar, enfim. Todos tinham direito de voz e voto, ok? Voz por causa da oratória, ele tinha que convencer os cidadãos que ele era o certo, enfim. Terceiro, isocracia, que eu vou explicar daqui a pouco. Porque eu vou dar uma recapitulada aqui no Péricles. Daqui a pouco eu explico a isocracia, ok? Gente, a democracia de lá era uma democracia direta, ok? Não era igual agora, que é uma democracia indireta, né, gente? A gente não vai lá numa praça, olha, eu quero votar no presidente tal e pronto, é ele, eu escolhi o presidente, é ele, quem dera, né? Como agora é maior tudo, esse Brasilzão aí, é uma democracia indireta. A Constituição escolhe o presidente, né? Nós votamos e todos participavam e tiravam do cargo público. Na hora, eu tiro esse do cargo público, ok? Então todos tinham direito de participar. E era uma democracia escravista. Tinha, sim, escravidão ateniense, tá? Mesmo depois da democracia, pessoal, tinha escravidão ateniense, sim. Gente, era uma relação contraditória. Por quê? O cidadão, ele tinha que ter tempo livre. Ele tinha que ter tempo livre para não fazer nada. Ele não fazia nada. Ele era ocioso. Isso se chama ócio. Não fazer nada é ócio, tá? Ele não tinha que fazer nada porque ele tinha que ter tempo para filosofar e pensar num discurso para Ágora. Ele tinha que fazer isso. E o escravo não. O escravo, como não era cidadão, ele tinha que trabalhar. Isso chama negócio. Negação do ócio. Ócio não é uma pessoa que não faz nada, então ele fazia as coisas. Então ele é negócio, negação do ócio. Então, pessoal, era uma relação contraditória, né? Como o cidadão ele tinha que ter tempo livre, ele contratava o escravo para fazer os trabalhos para ele, para fazer para ele. Isso, na visão capitalista, ser ócio é ser vagabundo, né? É assim. Ser ócio, gente, é ser vagabundo aqui, né? Porque não vai fazer nada, né? Não vai trabalhar, vai ter um tempo para filosofar sobre a vida, não, né? A terceiro pilares. Primeiro, isonomia. Segundo, isegoria. Terceiro, isocracia. Isocracia, gente, é cargos, direito de ocupar cargos. Todos tinham direito de ocupar cargos. Ou seja, um camponês, tá? Que ele não tem dinheiro suficiente para contratar, para ter um escravo. Para comprar tantos escravos. Ele não tinha tanto dinheiro assim. Ia ter que trabalhar. E não ia ter tempo para os cargos públicos, para participar, né? E o Péricles criou isso, a isocracia, né? Chama-se também mistaforia, que é a remuneração, tá? Uma remuneração para ele, como se fosse uma bolsa escravo, né? Uma bolsa escravo. Como se fosse uma bolsa escravo. Eles davam os escravos ou davam o dinheiro para comprar os escravos, enfim. E ele ia ter um tempo livre agora, esse camponês, vou
Então, dando exemplo do camponês. Pra participar da vida política. Ok, pessoal? Então era isso, a isocracia, né? Pessoal, agora eu vou dizer tchau pra vocês. Tomara que vocês tenham entendido a matéria. E boa prova pra vocês. Se vocês gostaram da minha didática de falar, eu explico pra vocês, faço meus resuminhos, explico, tomara que vocês tenham entendido. E boa prova pra vocês. Um beijo, tchau!